durante 87 minutos, o Corinthians foi absolutamente amassado pelo Palmeiras. É assim, natural que o Palmeiras seja superior a quase qualquer adversário hoje no futebol brasileiro, ou a boa parte das equipes do futebol brasileiro, mas a forma com que o Corinthians foi amassado durante 90%, 95% do jogo é de se preocupar. Lino, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Zeke, Pedro, maestro. Uma coisa encantadora desse fim de semana, primeiro o fim de semana de clássicos é muito legal, né? Isso deveria estar no calendário. Eu acho até que estadual deveria ser padronizado, você deveria ter mesmo a fórmula de disputa, você deveria ter um fim de semana de semifinais e finais, você deveria ter uma padronização para que você fizesse uma festa nacional, né? Em vários fins de semana, mas eles são esquisitos, cada um tem uma fórmula, deixa para lá. Sabe o que eu achei legal, cara? A gente está começando a se acostumar, ou está começando a ver no Brasil os jogos de mais de 90 minutos. O futebol nunca teve 90 minutos, mas é que ele tem acréscimo longo, ele tem normalmente 100 minutos, e ele com 5 substituições, ele precisa contar na estrutura estratégica dos treinadores com essas retas finais, vários jogos. Pô, em liga inglesa a gente está cansado de ver viradas depois de 90 minutos, banco que vem e resolve, times que realmente têm 13, 14, 15, 16 jogadores que são capazes de entrar e fazer a diferença numa partida de futebol. Você não pode desconsiderar o que aconteceu nesse clássico, um jogo com mais de 90 minutos, um jogo com alternância, com jogadores que entram, fazem alguma diferença, um pouquinho de sorte, mas ousadia também. Tomara que o futebol brasileiro comece a ter mais disso, de jogos além dos 90 minutos. Chega daquela chatice do jogo, já acabou, né? O treinador do Corinthians tem razão realmente, a sensação que a gente teve é de que o Palmeiras, o Antônio Oliveira falou sobre isso, né? Deu uma largada no jogo. Para mim foi a frase do dia no Clássico Paulista, né? O Antônio Oliveira, depois do jogo, comentando o rival, ele disse que na visão dele, as palavras exatas foram o seguinte: nosso adversário abdicou rápido do jogo. Quer dizer que o Palmeiras achou que o jogo estava resolvido antes da hora. E não estava, como mostra o placar final. Vamos contar a história da partida com os melhores momentos e depois debater todos os aspectos que ela traz? Já era previsível. Todo mundo apontava para um Palmeiras superior, dominante. E o jogo foi mostrando exatamente isso. Palmeiras dominando o jogo, com a posse da bola, com os melhores ataques. Era uma questão de tempo para abrir o placar. E vai ser aberto com o melhor jogador em campo até então, que era o Endrick, né? No primeiro tempo ele acabou com o jogo. Acabou com o jogo. Em 17 minutos ele botou o Flaco Lopes na cara do gol. Depois ele deu uma caneta, amarelou o Gustavo Henrique, roubou a bola no campo de ataque e depois fez o gol. Na minha opinião, conta com a contribuição ali do Cássio, que para mim falhou nesse gol, mas o Endrick estava acabando com o primeiro tempo. O Palmeiras poderia ter feito 3-0, ele ainda perde um gol no último minuto do primeiro tempo, ele ainda perde um gol cara a cara com o Cássio. O Palmeiras vai ter um gol lindo do Marcos Rocha anulado. Assim, era um domínio total. Assim, quem estava assistindo ao jogo falou, cara, é jogo para goleada, né? Na casa do Palmeiras. Talvez seja essa a razão pela qual no segundo tempo, com essa superioridade, com 2-0 no placar, tenha dado aquele relaxamento natural que não pode acontecer e termina sendo castigado, né? O Flaco vai marcar o dele, então estava tudo perfeito, né? O gol do Flaco importante porque 6º gol consecutivo em 6 jogos pelo Campeonato Paulista. E o Palmeiras tudo perfeito, um gol do Endrick, um do Flaco, aí as coisas começam a mudar. O Gustavo Gomes sai, o Naves que entra, dá muito campo para o Yuri Alberto, acho que ele vacila ali na marcação do centroavante. Com 2-1, o Palmeiras vai ter esse contra-ataque, que nasce de uma bola do Everton para o Rony, o Cássio vai muito mal, faz a falta, é bem expulso, e ali o Corinthians, com 2-1, se via com 1 a menos no placar. O Palmeiras seguia jogando bem melhor, o Corinthians melhorava um pouquinho, mas o jogo era do Palmeiras. E aí as coisas vão começando a mudar. Primeiro que tem um lance grave, porque o Yuri Alberto se machuca gravemente, né, nessa entrada do Murilo. O árbitro decide por um cartão amarelo, vamos debater se não era o caso de expulsão. O Yuri Alberto sai de maca, vai ser desfalque por um bom tempo no Corinthians. E no último lance da partida, com 2 a menos, com o Gustavo Henrique no gol corintiano, os bastidores estão relatados hoje no GE, de por que o Gustavo Henrique foi para o campo. E com 2-2, o Gustavo Henrique quase toma esse peru e o Ranieri salva em cima da linha. Peru é modo de falar, né? Porque ele não é goleiro.
Mas eu queria contar esse bastidor que está publicado no GE hoje. Quando o Corinthians tem a expulsão do Cássio, ele não tinha mais alteração a fazer, por isso ele fica com um a menos. O jogador que levanta a mão e fala, eu tenho aptidão, eu tenho alguma intimidade com a função, é o Yuri Alberto. Só que aí, o Gustavo Henrique fala para ele, cara, a gente precisa fazer gol. Tá 2-1 pro Palmeiras. A gente não pode tirar um atacante do time. Vou eu pro gol. Vai alguém da defesa. E aí foi o maior da defesa. E tem uma imagem, a transmissão flagrou uma imagem que o Yuri Alberto está correndo para o banco para falar com o Antônio Oliveira e com a comissão técnica, e ele faz um gesto de tipo assim, ele fala alguma coisa a Gustavo Henrique, ele faz um sinal de assim, altura. Deixa ele ir porque ele é maior, o maior jogador do time. Então assim, não é que o Gustavo Henrique foi por ser o jogador que tinha maior aptidão. Aquele que tinha aptidão era o Yuri Alberto, mas aí você tiraria o centroavante corintiano. Então, como o Corinthians ainda tinha alguma esperança de buscar um gol numa bola aérea, numa bola parada, optaram por manter o Yuri Alberto. E o Piquerez não precisava caprichar tanto, né? Era só acertar o gol para testar, né? Ele tentou caprichar. Muito na gaveta, né? Ele tentou caprichar de fazer uma batida como se ali tivesse um goleiro de ofício. Na falta da expulsão do Cássio, não né? precisava. Tava claro que se a bola fosse no gol, entrava. Não sei se ia entrar, mas que ia criar um problema para um cara que não é goleiro, certamente. Porque a gente viu no lance rasteiro ali, que o Gustavo Henrique quase tomou um peru. E depois ele mesmo brincou nas redes sociais, né? Pedindo para dar um desconto para ele, todos os descontos, né? Evidentemente, para um jogador que não é da posição e que vai para o gol. E até a falta que o Corinthians consegue, no minuto 51 do segundo tempo, ela é de um jogador estreante, que é o Pedro Henrique. O Corinthians, na sexta-feira, até isso torna o enredo corintiano muito épico, né? Muito heróico. O Corinthians promoveu algumas estreias nesse jogo. O Mateuzinho, ou Matheus França, que entrou no lugar do Fagner, e o Pedro Henrique. Os dois foram anunciados sexta-feira, cara. Anunciado sexta-feira, e já estrearam no Clássico. A falta para o gol do Garro é sofrida pelo Pedro Henrique. E já entrou assim, rasgando, vibrante no jogo. É um jogador estreante. Ele sofre a falta e assim, acho que o Palmeiras foi infantil ali de fazer a falta, cara. Bola parada era tudo que o Corinthians queria. Pra que fazer uma falta? O Palmeiras tinha 2 a mais. O Pedro Henrique entrou bem, o Gustavo Mosquito entrou bem também. O gol faz a jogada do primeiro gol. O primeiro gol é a jogada dele, ele que toca para trás. Não foi uma ação só emocional a do Corinthians. Teve questões estratégicas relevantes ali também. O Antônio Oliveira faz movimentos em busca de alguma coisa. E essa alguma coisa acabou surgindo. E a acomodação do Palmeiras acabou colaborando bastante com esse movimento do Corinthians também. E o Everton, né? O Everton falhou naquela falta, cara. Vamos botar de novo o gol? Foi uma cobrança linda do Garro, não se discute. Mas o Everton, ele leu mal a trajetória da bola, né? Ele achava que a bola ia para fora e ele desiste de pegar a bola. Ele não quis ceder um escanteio para o Corinthians, né? É que nessa distância, o goleiro, para tomar o gol, tem que ser uma sapatada. Tem que ser um Roberto Carlos da vida que acerte um tiro e que realmente dificulte muito, porque... Maestro. O Everton tirou a mão, acho que ele falou, não vou ceder um escanteio. Eu acho que ele achou que a bola ia para fora. Claro, sim. Foi uma bola lenta, foi uma bola de longe, né? Como para bater uma falta daquela ali, só tipo o Roberto Carlos mesmo para soltar a perna ali. Você vê que ele foi uma bola de precisão, eu quero acertar o gol, somente isso. E você vê que ele dá uma recolhida no braço quando ele chega. Ele faz o movimento para a defesa correto. Mas quando chega ali, parece que ele recolhe o braço achando que ela iria para fora. Se a gente conseguir ver de novo, na hora que ele salta e provavelmente quando ele ouve o barulho da bola batendo na trave, ele antes de cair, ele já está caindo olhando para dentro do gol. Assim, que mostra que claramente ele acabou sendo surpreendido. Que não é normal para o goleiro da qualidade dele. Acho que não se discute que ele falhou. E é puro suco de futebol, porque minutos antes ele teve a chance de se tornar um personagem forte da vitória, porque ele dá o lançamento para o Rony, né? O lançamento é dele, e o Rony provoca a expulsão do Cássio, poderia ter sido o gol do Palmeiras, poderia ter sido 3-1 ali, e a gente hoje falaria do lançamento do Everton. E agora a gente está falando da falha que culminou no empate. Não foi o único do Palmeiras que falhou. Acho que o Naves vacilou feio no primeiro gol. O Abel fez algumas mudanças que o time caiu com elas, e ele foi obrigado a fazê-las. Não foi só escolher, eu estou ganhando o jogo. O Hendrick saiu por lesão, não tinha o que fazer. O Gustavo Gomes saiu por causa de uma fratura no pé, ele já tinha um cartão amarelo também. Aí ele tirou o Flaco por cansaço. E os jogadores que entraram, como o menino John, já falei do Naves, se você não fizer os testes agora, em fevereiro, quando é que você vai fazer? Então, por mais que sejam Palmeiras e Corinthians,
Eu entendo um pouco o lado do Abel, que são nesses jogos, e você não vai também esticar muito a corda em fevereiro, né, queimar a largada. Eu entendo um pouco o lado do Abel, sinceramente, eu passo um pano pro Abel. Eu entendo, cara, ele tem que fazer os testes agora, e acho que estamos em fevereiro. E acho que estrategicamente fazia sentido também, porque além das questões físicas, dos problemas físicos que você citou, em termos estratégicos faziam sentido, porque ele tinha 2-0 no placar, do outro lado, as alterações também foram justamente para deixar um Corinthians mais ofensivo, por exemplo... Ele o Rony fez sentido, o Rony no contra-ataque expulsou o Cássio. Ele, por exemplo, ele tira o Caetano, bota o Hugo, um lateral pelo lado esquerdo, bota o Pedro Henrique, o Mosquito, no meio-campo ele tirou o Vera para colocar o Biro. Então, assim, era um Corinthians que estava se lançando para tentar, de qualquer jeito, diminuir o prejuízo. Então, fazia sentido ele ter um time... Ele, por exemplo, ele entra com o Menino no lugar do Zé Rafael no meio. Vamos mostrar a escalação inicial e as alterações do Palmeiras, e o Pedro pode seguir no raciocínio dele. Então, assim, fazia um certo sentido com as alterações que ele fez, de ter um time no meio-campo que conseguisse defender um pouquinho melhor, um pouco mais coeso, para conseguir sair na velocidade dos jogadores. Ele não tinha o Veiga ontem, né? A gente até debatia se o Henrique seria titular ou não, porque o Henrique só tinha feito alguns minutos na temporada com o Palmeiras. Foi titular com o Flaco, jogou muito, já falamos sobre isso. Piquerez e Marcos Rocha, ele tinha Aníbal, Zé Rafael e Richard Rios. O Zé Rafael mais avançado, né, fazendo a função que a gente enxerga no Veiga, e os 3 zagueiros. Essa é a escalação inicial. Aí ele colocou os seguintes jogadores. Naves no lugar do Gustavo Gomes, aos 13 do primeiro tempo. Aos 30 do segundo, entra o Rony. O Gabriel Menino vai entrar aos 30 do segundo tempo no lugar do Zé Rafael. O Fabinho entrou no lugar do Richard Rios. E o John entrou aos 37 do segundo tempo no lugar do Endrick. Eu acho que ontem o Endrick deu um recado de carreira, assim, um recado de seleção brasileira. Eu acho que o Endrick é capaz de ser esse atacante atrás do centroavante, quase um 10. Eu fiquei ontem olhando o mapa de movimentação dele, e a movimentação dele toda é um pouco mais para o lado direito, né, com o Zé Rafael mais pelo lado esquerdo, flutuando junto das passagens de lateral, de apoio pelo centro do campo, mas encostando. O gol é assim, né, aquele corte que ele dá para dentro, vindo de fora. Eu acho que a carreira dele vai ser muito mais desse cara de frente do que do cara de costas, desse segundo atacante do que esse primeiro atacante. Ele pode fazer dupla com o Vitor Roque, ele pode fazer dupla com jogadores maiores, com jogador alto de área, com leva da vida, com qualquer outro tipo de característica que você tenha de jogador de movimentação. Ele é de jogador mais fixo, ele tem essa característica. Ele foi quase um meio, a ausência do Veiga fez dele quase um 10. Aquele ponta de lança antigo que se tinha, aquele jogador que cola no centroavante, que hoje em dia se está recuperando no futebol. Lino, ele repetiu mais ou menos um pouco a da atuação que teve com o Botafogo, lembra? Com aquela virada. Ele começa a sair um pouco da área, né, para poder fazer as jogadas, tanto que tem a jogada que ele faz o drible, tem a jogada depois que ele arruma com a canhota para fazer aquele jogo da virada, entendeu? Eu acho que pelas características dele, você pode usar ele de acordo com quem vai ser o companheiro dele. Assim, ele desde a base, embora fisicamente ele, mesmo sendo mais novo, ele acabasse se sobressaindo diante dos rivais, desde a base ele nunca foi esse cara de sustentação, de jogar de costas, ele sempre foi esse cara de arrastar, de dominar a bola, como foi o gol contra o Botafogo. Arrasta 2, 3 na marcação, entra e faz o gol. Ele sempre foi esse cara de movimentação. Ele partia do 9 e fazia isso pela característica dele, mas normalmente ele não joga com o 9, ele faz isso porque ele tem essa virtude, mas jogar com outro 9 pode ser muito legal para ele. Contra o Boca, que ele sai do banco e muda o jogo, né, na eliminação do Palmeiras, ele jogou pela direita. Não é o comum, eu sei que não é o habitual, mas ele jogou aberto pela direita naquele dia, muito mais pela direita, jogou pra caramba também. A gente tá falando de um jogador que tá em construção, né? Ele tá em construção, cara. O Ancelotti vai testar diferentes maneiras de jogar dentro do elenco do Real Madrid, né? Eu acho que pela mobilidade dele, pela qualidade técnica dele mesmo, aonde você colocar, ele vai dar conta do recado. No próprio pré-olímpico, é claro que a execução acabou sendo péssima de maneira geral, mas no próprio pré-olímpico a tentativa era muito dele jogando com o John Kennedy, era justamente de ter essa dupla de atacante, dois jogadores de muita movimentação. E ele, assim, dentro do que foi a péssima participação do Brasil dentro do pré-olímpico, mas ele foi disparado o que
salvavam a seleção brasileira. Achei que ontem ele e o Flaco como dupla se entenderam muito bem, cara. Estavam muito bem no jogo, muito bem. Mas voltando ao Abel, né? O Hendrick sai porque sente. Ele sente uma questão muscular e sai. Eu estava falando das substituições. Se a gente puder colocar... Põe, por favor. Foram 2 por contusão, né? O Gomes e o Hendrick. E as outras perfeitamente, porque o jogo pedia aquilo ali, né? Não tinha necessidade de nada, né? A entrada do John, a entrada do Gabriel Menino no lugar do Zé, né? Do Zé Rafael. É sempre bom lembrar que a gente está no início de temporada também. Assim, e o Gabriel Menino, a exemplo do Zé Rafael, também faz essa função mais ofensiva. Ele entrou assim também contra o São Paulo na Supercopa, jogou bem. Quero dizer o seguinte, eu não acho que foram as alterações do Abel que fizeram o Palmeiras abdicar do jogo. É que quem entrou individualmente não entrou bem mesmo. E insisto, a gente está em fevereiro. Acho que agora é o momento de o treinador fazer testes, colocar a garotada. É o momento de você ver se o John, num jogo desse tamanho, realmente ele tem condição de dar uma resposta. Se a gente puder colocar de novo as alterações do Palmeiras. Nada melhor que você dar essa oportunidade para essa garotada quando você está num jogo que você é superior por um grande tempo. Quando você tem um placar assim, porque o cara entra muito menos relaxado que aquela obrigação quando tem que entrar para ser a solução, né? Nesse caso aí, você vê que o John e o Fabinho, eles entraram como alternativas. Não eram para ser a solução, porque o jogo estava praticamente... Aí é uma questão, até o Abel fala depois na coletiva, que é uma questão muito mais mental, de você estar concentrado até o final, porque existem essas armadilhas dentro do futebol. Eu, assim, não tô... Queria ouvir vocês na hashtag Seleção Sport TV. Você, torcedor do Palmeiras, acha que essa queda que o Palmeiras teve na reta final do jogo passa pelas alterações? Passa, né? Quem entrou não entrou bem. Mas foi o treinador que tomou uma iniciativa de abdicar do jogo? Eu não vejo assim. Eu acho apenas que quem entrou não conseguiu estar à altura. E também uma boa dose das circunstâncias do jogo, né? Assim, o que o Corinthians conseguiu é algo que acontece a cada 10 anos, não é algo corriqueiro no futebol, né? É muito raro o que o Corinthians conseguiu. Está longe de estar na conta do Abel esse resultado de ontem. Longe, muito longe. Como eu disse, estrategicamente fazia sentido algumas alterações e a gente poderia estar falando de um 3-1 ali no lance que o Cássio foi expulso e o jogo completamente morto. Até o próprio 2-1, depois do 2-1 ali, o jogo poderia ter o controle do Palmeiras ali mesmo com 2-1 no placar. Acho que assim, não passa de forma nenhuma pelo Abel e acho que também mostrou algumas coisas pro Antônio Oliveira, de repente, com relação a essa formação com o Caetano pelo lado esquerdo. Que o time melhorou demais quando o Hugo entrou. E, assim, não que o Hugo, acho que nem é o jogador que vai ser o titular da posição do Corinthians na temporada. Mas só o fato dele ter soltado um pouco mais o time, de ter tido 2 laterais um pouco mais agressivos, dele ter ido um pouco mais para cima. Claro que tem também a questão da parte comportamental do time do Palmeiras, que o Maestro citou agora há pouco, de ter baixado um pouco o nível de concentração, mas só de soltar um pouco mais o time fez com que o Corinthians incomodasse um pouco mais o Palmeiras. E assim, o Garro, né, além do gol de falta, né, mas como que só você ter um jogador ali, um meio-campista de articulação, como que melhora o nível do time do Corinthians. Eu acho, assim, notável o que o Garro está fazendo nesse comecinho, notável, eu explico. É um jogador que vem de outro país, que chegou num clube em crise, numa bagunça absurda, num começo de temporada atribulado, num time pressionado, com mudança de treinador, e ele, desde a estreia contra o Santos, ele conseguiu o destaque. Você se destacar nesse cenário, você consegue ficar imaginando como não seria o desempenho do Garro se ele entrasse num time organizado, num clube estruturado, sem pressão. Se ele está conseguindo se destacar nesse ambiente, imagina se o Corinthians conseguir entrar num mar um pouco mais tranquilo que esse argentino não pode jogar, cara. É que a grana que investiram nele recomenda a gente, no mínimo, pensar que esse cara é muito bom e vai fazer diferença. Ele foi eleito o melhor jogador do último argentino. Então, e o que me surpreende, aí sim é surpresa no elenco do Corinthians, é o nível do Ranieri, o que ele está jogando. O que ele é capaz de entregar por dentro, como zagueiro, como volante um pouco mais à frente, a facilidade que ele tem. Ontem ele salva a noite, né? Eu até acho... Ele salvou a noite. Ele salvou a noite, ele tirou... Assim, ele fica no mano a mano com o Rony, que eu acho que é uma falha do sistema defensivo, não dele. Ele acabou ficando ali no mano a mano com o Rony, o volante. Acho que não foi culpa dele. E depois ele salva... Porque ele é o jogador que está naquela situação ali, Cássio, Rony. Eu acho que a falha não é dele.
e depois ele salva um gol em cima da linha. Eu até acho que teve um erro ontem de posicionamento do Ranieri, mas não por culpa dele, foi pedido do treinador, nesse posicionamento dele de vir para jogar entre os dois zagueiros, porque isso acabou esvaziando à frente da área do Corinthians. Então, assim, a superioridade que a gente já imaginava que o Palmeiras fosse ter, por ser um time melhor... Dentro, Pedro. Então, mas aí ele entrava, só que assim, ele entrava e alguém tinha que baixar então, porque ficava um espaço enorme no meio da área, o Endrick, esse jogador que a gente falou agora há pouco, que flutua, então o Palmeiras chegava com o Richard Rios, chegava com o Zé Rafael, o Endrick flutuando ali, e a frente da área do Corinthians estava tudo muito espaçado, muito espaço para um jogador só cobrir. Talvez a leitura tenha sido justamente essa, né? Eu vou botar um cara por dentro porque o Endrick vai jogar ali. O Endrick não jogou ali, o Endrick foi quase um 10. O Endrick recuou. A ausência do Veiga deu um espaço diferente para o Endrick na partida. Eu não sei se o Zé Rafael vai ser esse cara que a gente está imaginando 2 passos à frente, não. Hein? Eu não sei se ele entrega tecnicamente. É evidente que a gente tem todas as razões para confiar num cara da qualidade dele, ele já mostrou isso em outras situações, no Bahia ele já foi assim, ele é um jogador capaz de ser um meia de conexão. Acho que ele vai ser o segundo, vai ser o segundo volante. E com 3 zagueiros você dá para usar ele, até porque os laterais vão estar... Mas o Rios está ganhando espaço aí. Não, assim, para mim hoje o Moreno é o volante, o camisa 5 ali à frente da área. E vai ser Zé Rafael. É o Ranieri que sai correndo atrás do Rony, mas acho que não é culpa do Ranieri. Bola longa. Ele é o jogador que toma a iniciativa de fazer algo ali. E vamos debater daqui a pouco o Cássio, né? É mais um começo de temporada. Eu já vi esse filme repetido algumas vezes. E aí a falta do Piquerez, que se fosse com um pouco menos de capricho, mas no gol, tinha toda a chance de entrar. Esse lance vai ser muito debatido, né? Se o Murilo tinha que ser expulso. Precisava ele dar essa entrada, né? Eu acho mais... Essa é a tal da entrada imprudente, né? Eu acho que setor do campo, a bola indo para a lateral direto. Na hora eu já achei que era para vermelho. Eu acho que é um lance para expulsão, o VAR não recomendou, e aí o gol do Garro com a falha do Everton que a gente já mostrou. Vocês citaram o Antônio Oliveira, é o 3º jogo dele à frente do Corinthians. Vocês vão ver agora a bola salvada pelo Ranieri, outro herói da noite corintiana. Tem um desvio no meio do caminho. Sim. E uma defesa do nosso goleiro, hein?